amiguinhos! Olá, meus amores! Como estamos? E aí, tudo certo? Tranquilinho, terceiro ano? Prontinhos para mais uma aula? Então nem vamos conversar muito, né, galera? Vamos logo para a aula. Então vamos para as nossas habilidades de hoje. Vamos lá. Habilidade 1. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre e influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso à informação e outras culturas e grupos sociais, Na aula de hoje, galerinha, nós vamos falar sobre las conjunciones, as conjunções que são coordenadas ou subordinadas. Isso mesmo, esse bichinho de 7 cabeças para algumas pessoas aí da língua portuguesa, mas em língua espanhola também tem e vamos estudá-los hoje. Os usos das preposições, vamos analisar os textos e as questões do Enem de 2017. O livro que nós vamos ver hoje é La Isla Bajo el Mar, de Isabel Allende. E vamos para Puerto Rico, conhecer algumas curiosidades desse país riquíssimo em cultura. Então, vamos lá. Então, simbora. As conjunções, como na língua portuguesa, na língua espanhola, elas têm a mesma função. A função delas é unir vocábulos, na verdade, unir orações, com o sentido de estabelecer uma relação de hierarquia, de dependência ou de independência entre as orações. Na verdade, o papel delas é coordenar ou subordinar as orações. Assim como no português, aquelas que são coordenadas ou coordinantes, elas interligam os termos de valor igual, ou seja, quando a gente separa as orações, cada uma possui o seu sujeito e o seu predicado de forma direta e expressa. Já as subordinantes ou subordinadas, elas são aquelas que unem as orações subordinadas de forma dependente, mantendo ali o mesmo sentido, mas quando você separa, elas não têm sujeito e predicado de forma definida, então a sua estrutura é alterada. Sempre vai existir na subordinada uma oração principal, que vai ter o seu sujeito e o predicado, e a oração que depende dela, que é subordinada a ela, que é totalmente dependente mesmo dela, que é uma que não vai ter, né, essas características. As conjunções, elas podem ser classificadas, como no português, como vocês já sabem, elas têm um valor de conjunção, de união, e o sentido que elas são utilizadas vai depender também do tempo verbal, porque elas podem atuar juntamente com algumas outras palavras como marcadores temporais da língua espanhola e tratar a fazer uma ampliação do sentido, principalmente ali no modo subjuntivo, já que o modo subjuntivo é o modo das possibilidades, é o modo das dúvidas e das incertezas. E é o modo que os falantes de língua espanhola mais gostam de usar também, né? É o modo subjuntivo. Haz la tarea a fim de que saques una buena nota. Faça a tarefa a fim de que tire uma boa nota. Isso mesmo. Então, nós temos aqui a nossa oração, nossa conjunção subordinada nesse caso, né, Ila? Isso mesmo. É verdade. Então, vamos lá. As conjunções coordinantes, que são as conjunções coordenadas, elas vão unir aí orações coordenadas, um período composto por coordenação. O que é um período composto por coordenação? É aquele que possui mais de uma oração, mais de um verbo ou mais de uma locução verbal, que são os verbos compostos da língua espanhola. Quando elas são unidas, elas se tornam em um período. E essa união se dá por meio dessas conjunções, sendo elas copulativas, adversativas, desinjuntivas, explicativas e distributivas.
Elas têm o mesmo valor da língua portuguesa, mas os nomes são diferentes. Nós vamos ver agora na distribuição delas. Então, resumindo, a oração coordenada une palavras ou orações que estão no mesmo nível sintático. Em língua espanhola, as coordenadas são só 5. São as copulativas, Que são as aditivas da língua portuguesa. que é o uso do i, e, vou mudar aqui o meu pincel para uma canetinha, né? I, e, ni, que. Em relação a esse i e esse e, deixa só eu dar uma explicadinha aqui. Se uma palavra seguinte vier começando com o i ou hi, nós não vamos usar la y, tá? Nós vamos, nem é aqui o lugar, é aqui. Nós não usamos la y, nós usamos o e, certo? Então, você só vai usar o e se a próxima palavra começar com o i ou hi. Em outros casos, você usa o y mesmo, tá bom? As disyuntivas têm o, ora, bien. Elas vão ter aí uma mistura com a língua portuguesa, porque na língua portuguesa a gente tem as alternativas. Então, seria uma mistura das disyuntivas e das distributivas da língua espanhola, mas elas têm o mesmo valor de alternância. E nesse caso, também aqui das disyuntivas, nós temos um caso parecido com a de cima, que é o uso do o e do u. Então, se a palavra seguinte da conjunção vir começando com o ou ho, você não vai usar o ou, você vai usar o, certo? O ordem, enfim, o e a outra palavra começando com o, porque agora não vem uma palavra na minha cabeça, não. Continuando. Aí ainda tem outra questão. Ah, professora, só são essas 4 ali na copulativas i, e, ni, que? Não, não são só elas. Nós temos muito mais. Essas são as principais. Isso mesmo, é uma questão de pesquisa, não é, Tainá, que eles podem fazer. Assim como na língua portuguesa, a gente tem aquelas que são principais, que são mais utilizadas, e a gente tem outras também que são utilizadas, e às vezes elas são próximas ou até são iguais, mas é só uma questão de dar uma olhadinha. Qualquer gramática que eles pesquisarem, eles vão encontrar uma tabelinha enorme aí com várias delas. E se você não quiser ter esse trabalho, também você só precisa prestar atenção no quê? No contexto. No contexto. Porque elas são autoexplicativas, né? Isso. Copulativas, adição, disyuntivas, alternância, Adversativas, que é o de adversidade. de oposição. Mas, pero, sino, sin embargo. As distributivas, elas sempre vêm em parezinhos. Já, bien, bien. Que na língua portuguesa também são as alternativas, né? Porque eu tenho o ora, o nem. E, por último, lá, explicativas, que também o nome já diz tudo, né? Elas explicam. Justo. Es decir, esto es, e assim sucessivamente. Então, vamos ver agora cada uma explicando exatamente o que cada uma quer dizer. As copulativas, elas vão unir significados. No comprou los livros, ni los quadernos. Ou seja, da ideia de adição, né? Não comprou nem os livros e nem os cadernos. As disyuntivas são conjunções que apresentam 2 ideias opostas. E Uma se exclui. elas se excluem. Por exemplo, corre una manzana ou una pera. Ou uma coisa ou outra coisa. Eles costumam dizer que o o é a conjunção disyuntiva por excelência. Que todas as vezes que você vê um o, que é o nosso ou, você já vai saber de cara que ela é uma disyuntiva. Mas só que ela pode ser também a... Distributiva. porque pode ser ou. Parzinho, né? Ou. Isso mesmo. Adversativa, conjunções que promovem correção ou matização entre os elementos. Mais especificamente, a segunda oração, unida com a conjunção, ela vai corrigir algo que foi dito na primeira oração. Oposição, gente. Para não sofrer, já sabe. Oposição. Me gustan los libros, pero también las películas.
Eu gosto dos livros, mas também gosto de filmes. É verdade. As distributivas, como a gente acabou de falar, elas vão indicar a alternância ou escolha. São elas o, bien, bien, já, ora. Muito parecida com o da língua portuguesa. Sim, sim. Já em la pobreza, já em la riqueza, somos dois. Seja na pobreza, seja na riqueza, somos dois. É verdade esse bilhete. É verdade. E as explicativas? Elas explicam, né? Explicam a primeira, a segunda oração, depende, porque se você tiver um período com mais de 2 orações, eu também posso ter aí a união através das conjunções. Aí, normalmente, a segunda, ela vem parafrasear a primeira, né? Então, olha só esse exemplo. Se fue al otro mundo, es decir, se morreu. Se foi ao outro mundo, quer dizer, morreu, bateu as botas, foi-se embora. Tchau! Agora a gente vai para as subordinantes. Que são aquelas que são utilizadas no período composto por subordinação. E aí vocês têm que ter sempre em mente o seguinte: as orações subordinadas, elas são orações dependentes. Elas dependem uma da outra para fazer sentido, para ter o sentido lógico. Para quê? Para que o sujeito e o predicado apareçam de forma clara. Porque muitas vezes a primeira oração vai fazer o papel de sujeito e a segunda de um complemento, mas não necessariamente nessa regra, nessa ordem. Por quê? As subordinadas, elas vão ser divididas, como no português, em substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, você só tem que lembrar dessa questão. Ah, mas eu vou precisar decorar igual no português? Não precisa, não se desespere. Mas você vai precisar compreender essa relação de dependência que as conjunções subordinadas possuem. Por exemplo, te chamei para que vayas comigo al cine. Quando a gente fala para a pessoa assim, eu te liguei. Aí a pessoa vai dizer, para quê? Ou, é automático. O que você queria? Para quê? O que você quer falar? E aí, automaticamente, vayas comigo ao cine. Vá comigo ao cinema. Olha o segundo verbo, né? O ligar e o chamar. Os dois. Só te liguei. Te liguei para quê? Ele vai pedir um complemento. Vai pedir o complemento, né? A própria oração, ela pede um complemento. É igual eu falar assim, fui em sua casa. Pra quê? Você foi pra minha casa pra quê? O que você queria comigo? Justamente, né? Então, ela sempre vai ali ter uma interligação com outra frase. Isso mesmo. Resumidamente, elas relacionam duas preposições ou orações que de distinta hierarquia sintática. Então, sempre vai ter a oração principal e ela, que é a subordinada, que vai precisar do apoio da outra. E aí vocês podem pensar aí da seguinte forma. No caso da língua espanhola, essas conjunções especificamente, elas estão atuando como advérbio. Advérbio de lugar, de tempo, de modo, comparação e causa. Então, se eu associar os advérbios às conjunções, vai ficar bem mais fácil, bem mais simples, como vocês estão vendo aí no nosso slide. Então, é só lembrar, as conjunções subordinadas, na língua espanhola, eu posso fazer uma associação com o advérbio. Isso. Só que, ao invés de modificar, ela vai unir orações. E acrescentar um significado, né? Olha só. Temos o de lugar igualzinho ao advérbio de lugar. Donde, aonde. De tiempo, quando, apenas, enquanto. De modo, como, según que. Comparativas, tal qual. Ela vem duplinha também as comparativas. Tan como, igual que. Causales, que, porque, puesto que, pues. E olha que tem mais, hein? Porque as subordinadas são mais do que as coordenadas. As consecutivas. Consequência, né? Luego, com que, só que com a N, com que, por lo tanto. Condicionales. Que é condição. Se,
En el caso de que, como? Concessiva, Concessão. aunque, apesar de que, si bien. E finales, Que é final. a que, para. Aí você vai dizer, professora, mas como é que eu vou saber se esse como que está ali na minha frase, na minha oração, se ele é condicional, se ele vai ter aqui na comparação, ou se ele vai ser de modo? Através do contexto. Justamente. Você sempre vai fazer a pergunta dentro do teu texto, dentro da tua oração, e ele vai te dar essa resposta. Se você tem uma condição, se você tem um modo, uma forma como acontece, ou se você está fazendo ali uma comparação. Então vamos ver cada uma delas com as explicações. As comparativas, elas vão introduzir a uma oração subordinada que estabelece uma relação de comparação com a oração principal. Comparação. Lo interessa la música, assim como la literatura. E lhe interessa a música, assim como a literatura. Causales introduzem o que? Expressam causa ou motivo da oração principal. Não me surpreendeu lo dicho, puesto que já lo sabia. Não me surpreendeu o que você disse, visto que eu já sabia. De lugar. Claro que o nome já diz tudo, né? Vai indicar o quê? Local, onde se executa a ação. Salió por donde entrou. De tempo, elas são utilizadas como uma referência ao momento, à ação principal. E as de modo, que elas são utilizadas como modo. De tempo, a gente tem um exemplo, quando leía, le temblaban las manos. Quando lia, lhe tremiam as mãos. De modo, cocine, como diz a receita. Cozinhe, assim como diz a receita. E observem que a tradução não é literal, viu? Não, para poder fazer sentido, a gente tem que fazer umas adaptações na língua portuguesa. Finales, elas vão introduzir o quê? Vão expressar a finalidade da ação. Siempre hay que mantener-se mentalmente ativo, a fim de que, ou a fim de superar-se permanentemente. Você tem que manter a mente ativa, a fim de que se supere permanentemente. Isso mesmo. Consecutivas. São aquelas que expressam um efeito de consequência na oração. Pienso, luego existo. Não tem nem o que explicar, né? Elas são autoexplicativas. O bom das conjunções é isso. Porque não tem outra forma de falar. Se isso acontece, é por causa daquilo. Pronto, é a consequência. Se eu penso, logo existo. Ou se eu existo, eu logo penso. Né? Nem então, sempre. Mas... eu penso, só porque eu existo. Bonita. Condicionais. São aquelas que introduzem orações com a ideia de condição, de possibilidade, né? Le hablé como se fuera su padre. Falei com você como se fosse seu pai. Né? E olha, a tradução não é literal, viu? Uhum. Concessivas, é a última de conjunção agora. E aí elas expressam a ideia de uma objeção, uma concessão, um impedimento, na verdade. Algo que vai dizer assim, é melhor você não fazer isso, ou eu vou fazer mesmo que tal coisa aconteça. Isso. Me propongo hacer este plato, aunque me lleve horas haciéndolo. Me proponho a fazer esse prato, ainda que me leve horas fazendo. Isso mesmo. Agora a gente vai para a preposição. Gente, que é parente da conjunção, não é? Uhum. Não tem para onde correr. Só que as conjunções, elas unem orações e as preposições unem palavras. Ambas são classes, são pertencentes às classes de palavras e são invariáveis, porque elas não flexionam de acordo com em gênero e número, mas elas se adaptam ao contexto. Então, as preposições, elas são palavras invariáveis, já me adiantei, como sempre, né? E elas servem para unir os termos de uma oração, ou seja, unir as palavras dentro da oração.
Porque muitas palavras, principalmente quando se trata de complemento verbal, elas vão pedir a preposição. Então, quando você lembrar da preposição, elas vão ter aí esse valor de lugar, de tempo também, de outros mais, porém, a ligação é entre as palavras. Se a gente falar a frase boi, Madrid, autobus, a frase ela não vai ter lógica. Isso. Ela falta o quê? Ela falta uma ligação. Olha lá. Ela vai faltar a preposição, porque o correto seria boi a Madrid em autobus. Que você vai para algum lugar em alguma Coisa. Em alguma coisa, Ou né? de alguma coisa, Ou né? de alguma coisa. Então, nós temos ali o a, o sim, o de, o desde e muitas outras preposições. O a, ele vai expressar direção, lugar, modo, finalidade, movimento e tempo. Vamos a Madrid, conosco a este escritor. O ante vai referenciar uma situação definida e também é usado no sentido figurado. Apareceu ante todos, ou ante la evidência me callo. E o barro ou só, que é o baixo, né? O abaixo da língua portuguesa. E esse só aqui seria o nosso sobre, que é o embaixo. Embaixo. Ele expressa dependência, situação inferior. Hice el trabajo bajo su orientación. Olha lá o uso do e do ou que você disse, né? Cabe significa perto de ou junto a. Atualmente ele é usado apenas em poesia. Se sentou, cabe la chimenea. Se sentou junto à chaminé. Então você vai encontrar em textos ali de poesia, algumas músicas talvez, mas fora isso você não vai encontrar em outro tipo de texto essa palavra, essa preposição. Contra ou versus, que também temos as duas na língua portuguesa, ela vai denotar limite, oposição, contrariedade. O versus, como vocês sabem, é o uso culto, tanto da língua espanhola quanto da língua portuguesa. Comprei los pantalones contra su voluntad. Comprei as calças contra a sua vontade. E o de expressa movimento, origem, permanência e propriedade. Es una hermosa falda de lienzo. É uma bonita saia de... como é que é o nome? Não é lenço. O cetim, né? Você vai ter a tradução ali como cetim ou o próprio lenço, porque tem aquela saia que é feita do cetim, do lenço. É um dos dois. Entenderam. O desde, que ele indica a procedência, o lugar, a distância ou tempo. Vinimos desde lejos. Nós viemos desde longe. Isso mesmo. O durante, que significa um determinado tempo ou época. E aí, um detalhe. Esse durante, ele pode ser utilizado como marcador temporal e ele pode ser utilizado como advérbio de tempo. Então, o que vai marcar lá? O contexto. Se ele está unindo as palavras, unindo o contexto, se ele está marcando o tempo ou se ele está modificando o substantivo a qual acompanha. Viajaram durante as suas vacaciones? Viajaram durante as suas férias? Eu pretendo. En expressa lugar, modo e tempo. Vivo en Argentina. Vivo en Brasil. Vivo en Porto Velho. E eles podem fazer aquelas mesmas perguntinhas lá do advérbio, como, onde e quando, para encontrar as preposições. Então, essas são as principais preposições da língua espanhola. Atenção! Todas as vezes que vocês verem esse é para vocês prestarem bastante atenção. Com meios de transporte ou movimento, a gente usa em e não de, como a gente faz em língua portuguesa. Tá que bom? também tá errado, mas a gente fala. Voy en avión, en coche, en moto, en trem. Vou de avião, que a gente fala em língua portuguesa,
de carro, de moto, de trem. É porque já a língua portuguesa, ela já incorporou a sua fala, essas questões, né? E ainda temos mais algumas conjunções, ou mais algumas preposições, mais 3. O entre, Que é em situação no meio de duas coisas ou de duas pessoas, entre dúvidas, entre eu e você, por exemplo, não é? Estávamos entre ir à la fiesta e não ir. Estávamos entre ir à festa e não ir. Dá uma ideia de alternância também. E aí a gente tem o Ásia e o Asta, né? Que as pessoas traduzem como se fosse a mesma coisa na língua portuguesa. E não é, porque um vai indicar direção e o outro vai indicar limite. Vamos hacia el sur de Espanha. Ou seja, né? Nós vamos até o sul da Espanha. Isso. E o de limite? Trabalharé hasta las 7. Até às 7. Olha como é que muda o contexto, não é? O contexto muda, a tradução não muda. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Isso mesmo. É ver o contexto. Porque é como se traduz da mesma forma, mas o sentido é diferente. Isso. Então vocês têm também uma listinha com as traduções das preposições que está aí à disposição de vocês. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos analisar as questões do Enem de 2017. E aí a gente já começa aí com uma poesia. E aí, do que se trata, Tainá? Diz para eles, sem traduzir. Não vou traduzir. Não vai traduzir não. Só fala para eles aí os pontos principais. Vamos lá. Nessa poesia, ele está falando o quê? Ele está falando que a pessoa foi para os Estados Unidos. Marca o verbo para eles verem aí. Estou. Olha lá. Estou. Depois passaram. Então, a gente já sabe que passaram 10 anos. Crucé. Papeles no he arreglado. Que seria arrumados, né? Organizados. Resumidamente, no início você já percebe que a pessoa foi para os Estados Unidos. De onde? Do México. Veio do México. Ele foi o quê? Ilegalmente, ó. Por quê? Em que crucé de morrado, papeles no han arreglado. Eu não tinha papéis. Eu fui ali, levou a esposa, levou os filhos e assim se foi. E no final dessa poesia, que na verdade essa poesia ela é bem grande, mas no finalzinho ele fala: os meus filhos não falam mais comigo. Outro idioma eles aprenderam e esqueceram o espanhol. Eles pensam como americano e eles negam ser mexicanos, mesmo que eles tenham cor de mexicano. Olha aí. É uma crítica, né? É uma crítica e nossa, é tão tocante, na verdade, essa poesia, porque ela mexe muito com essa questão da influência do estrangeiro, né? De você estar no... Só volta um pouquinho lá, Tainá, só para eles verem uma situação. O texto, ele é antigo. Ele é do ano de 1986. Porém, olha aí o contexto vindo à toa e a intextualidade, porque é um tema atual, a questão da imigração e da entrada de nativos de outros países nos Estados Unidos através do México, né? Além dos próprios mexicanos. A pergunta era: a letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado pelos imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao ou a. Alternativa A, diluição de uma identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano com o outro. O distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. O preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. O desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Ou a vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Aí nem precisa sofrer, não é? Não, e a gente nem traduziu. Não, e esse texto ele é assim totalmente tocante, principalmente no final, porque ele vai falar sobre isso aqui, o distanciamento dos filhos que foi gerado através da apropriação da outra língua, porque os filhos não querem mais falar espanhol, eles só falam inglês e negam que eles são latinos. Isso mesmo. Aí a gente já tem um outro texto, e aí ele agora
Sem tradução, Tainá. Vamos lá, então. Do que se trata? Se a gente for direto para a bibliografia, já dá para ver que é um texto formal, de uso formal, é uma notícia de jornal, não é isso? É uma obra completa e outros contos na verdade, colombiano, na verdade. É um texto Monterroso. colombiano e é um conto. É um conto. É um conto, mas com ideias formais. Então, ele fala de quê? Da poderosa selva na Guatemala, que ele havia se apressado, chegado. O que mais que eu tenho aí? Ele encontrou um grupo de indígenas de rosto impassível. Ele fala que eles estavam dispostos a sacrificá-lo. Isso, diante de um altar. Só que aí, 3 anos, o país havia conferido um domínio de línguas nativas, o tempo que ele passou no país. Então, ele já entendeu um pouquinho da língua. E aí, ele teve uma super ideia. Ele disse que ele tinha um talento e uma cultura universal, que era um conhecimento vindo do Aristóteles. E que conhecimento era esse? Que ia acontecer um eclipse total do Sol. Só que ele não esperava o quê? E ele falou pro pessoal, pros indígenas: se vocês não me matarem, eu conto quando é que vai acontecer. Isso mesmo. Ou não, na verdade. Não, eles dizem: se vocês me matarem, eu posso fazer com que o sol escureça no céu. Isso mesmo. E aí os indígenas, eles olharam para ele e ele ficou ali totalmente surpreendido. E ele viu que, na verdade, o que acontece? Eles já sabiam. Do eclipse. Por quê? Porque uma por fechas que produziam eclipses solares e lunares. Talvez seja mágica. E aí... Que os astrônomos da comunidade maia, elas já haviam previstos há muito tempo atrás. Então, eles também já sabiam. Muito mais do que o Aristóteles. Não foi o Aristóteles que contou para eles, e sim os maias. Texto. Só lendo o texto completo para vocês descobrirem, né? No texto confrontam-se 2 visões de mundo. O da cultura ocidental, apresentada por Frei Bartolomé Arrasola, e o da mítica pré-hispânica, apresentada pela comunidade indígena maia, segundo a narrativa. Os catequizadores espanhóis avaliavam os saberes produzidos pela comunidade indígena. B. Os indígenas da comunidade maia mostravam-se perplexos diante da superioridade do conhecimento aristotélico. Não. O catequizador espanhol apresenta-se adaptado às culturas autoctones ao promover interlocução? Não. O episódio apresenta de forma neutra o significado do conhecimento ancestral indígena? Também não. E os conhecimentos acadêmicos de Arrazola são insuficientes para salvá-lo da morte ante a sabedoria astronômica da cultura maia? Com certeza. Esse aqui era muito nítido. Era muito contexto aí, não é? Não era nem... Se não quisesse ler o texto, você responderia tranquilamente com o seu conhecimento de mundo em relação à história. Outra questãozinha. Outro texto. Esse texto aqui ele sim está em um jornal. No jornal. Emotivo encontro na universidade pública. Eu particularmente gosto bastante desse texto, que é um texto do Mujica, o antigo presidente do Uruguai. É isso. E aí ele fala de como a educação foi modificada e como isso trouxe respeito e emoção aos moradores daquele país, né? E ele começa ali o discurso falando das suas experiências da comunidade e como que isso aconteceu. E aí ele vai falando das suas raízes, dos filhos e que não podem acontecer agressões e coisas do tipo. E aí ele fala que em todo o tempo eles estão metidos em uma luta para melhorar as circunstâncias do sonho, que vai de geração em geração, certo? E ao final ele faz ali uma certa crítica, né, à época, né, que ele diz o seguinte, que eles acusam, mas não lhe dão a contrapartida, não lhe dão razão suficiente para tais acusações. E a pergunta?
No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai apoiem as políticas públicas afirmativas. Não. B. Integrem-se ao processo de globalização. Também não. C. Cultivem o sentimento nacionalista. Nem pensar. D. Ofereçam uma contrapartida à nação. Também não. Ou E. Tenham melhores condições de vida. Em todo esse discurso dele, o Mujica só queria mostrar para os seus compatriotas que eles tenham melhores condições de vida. Muito bem. Foram só 3 questõezinhas que nós trouxemos para também não ficar tão demorado. E trouxemos o livro La Isla Bajo el Mar, que é um romance de 2009 da autora chilena Isabel Allende. Foi publicado nos Estados Unidos. Em 2009, em espanhol, com a Ilha Barro, foi traduzido para o inglês. A história se passa durante a Revolução Haitiana. Então, ela é muito atual, ela vai falar sobre a Revolução Haitiana. Ele vai contar a história da jovem TT, que é comparado com Violette, uma cortesã mestiça, que ela se apaixonou e, na verdade, sempre vai ter, né, nessas histórias, um pouquinho de romance. Só que lá aconteceu que ela, infelizmente, não se deu muito bem e acabou que as pessoas falaram tanta coisa na cabeça dela, fizeram tanto a cabeça dela, que ela acabou enlouquecendo. Tadinha da TT. E então, vamos agora viajar. O que vocês acham de a gente viajar? Então, vamos lá. Roda a vinheta, Thalita. Senão acaba o tempo. Oi! Voltamos, galera. Então, pousamos ali em Porto Rico. Então, nem vamos perder tempo e vamos logo lá para as nossas curiosidades sobre Porto Rico. Então, vamos lá. Porto Rico é um território sem personalidade jurídica, gente. Por quê? Porque ele pertence aos Estados Unidos, como vocês já sabem. Acredito que vocês devem ter conhecimento que ele ficou popular na época da eleição do Biden. E lá, pode falar, Tainá. A sua capital, também maior cidade, é San Juan. Embora ele não seja um estado, como se fosse a 51ª unidade federativa dos Estados Unidos. O Porto Rico ele não tem poder de voto, mas só que eles respondem ali como Estados Unidos. E eles possuem o seu próprio governador, mas o presidente deles é os Estados Unidos. Ele foi conquistado pela Espanha em 1493, mas depois da Guerra Hispano-Americana, ele foi cedido para os Estados Unidos em 1898. E por esse motivo, as línguas oficiais são inglês e espanhol. Então, eles têm as 2 línguas como língua oficial. E o Porto Rico é o maior exportador de rum do mundo. E a sua moeda é o dólar americano. E, infelizmente, o passatempo predileto deles é briga de galo, que não é algo que seja de se admirar, né, gente? Mas eles gostam. Vocês têm as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Nossa viagem para Porto Rico foi bem rapidinha, né? Verdade, mas se tiver dúvidas, pesquisa nas referências ou manda aqui que a gente vai responder. Então, um beijo. Nós nos vemos daqui a pouquinho na atividade. Tchau, tchau.